Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, bem-vinda, episódio 76, Bíblia em um ano. Olha, seja firme, vamos ser firmes, gente, fiéis até o fim, não desanima. Tem muita gente que começa e para, você não tem firmeza não tem propósito com Deus, não seja um saco de batata, seja um cristão de verdade, seja fiel. Você perdeu um dia ou outro, vai pra frente, continua quando você puder, você retoma o que você perdeu. E se você conhece alguém que começou e parou, incentiva essa pessoa. Acabando aqui de ouvir essa leitura, manda uma mensagem e fala: volta a ler a Bíblia conosco em um ano. Vamos ler a Bíblia inteira em um ano, de Gênesis ao Apocalipse. Seja fiel, vamos lá. E no domingo e sábado o pessoal some, eu já falei aqui, né? Olha, eu fico admirado. Ou seja, não precisa rezar, não precisa ler a Bíblia no final de semana. Gente, é 15 minutos, você tem mais tempo livre. Aí que era para ler mais, ouvir mais, né? Mas o povo de Deus, só Jesus. Números capítulo 31, Deuteronômio capítulo 30, Salmo 116. Lembrando, anota o Salmo, é a sua tarefinha, você vai ler no final, se a gente não conseguir ler aqui, tá bom? Deus abençoe. Números capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os madianitas, depois disso serás reunido aos teus. Moisés disse então ao povo: armem-se para a guerra alguns homens dentre vós, eles atacarão Madian para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reúnam-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate, 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madian, Evi, Recém, Sur, Ur, Rebe, 5 reis de Madian, e passaram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: o que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto deverão purificar-se ao 3º e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda a veste, todo o objeto de pele, todo o tecido de pelo de cabra e todo o utensílio de madeira. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido: eis o preceito da lei que impôs o Senhor a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode passar pelas chamas será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral. Tudo que não suporta o fogo será purificado com a água. Lavareis vossas vestes no 7º dia, para serdes puros, depois disso voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos ou ovelhas.
Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás 1 de cada 50, homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas, que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército, era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para o tributo do Senhor, 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor, 16.000 pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da dos guerreiros. Essa parte da assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 32.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou 1 de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas, encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sob o nosso comando, não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor, tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça uma expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda a sorte de objetos artisticamente trabalhados. O peso total do ouro, que foi assim preparado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas, era de 16.750 siclos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião para que servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Deuteronômio capítulo 30. Quando, pois, tiverem acontecido todas essas coisas, e postas diante de ti a bênção ou a maldição, se tu as tomares a peito no meio de todas as nações entre as quais o Senhor teu Deus te tiver espalhado, e voltares então para o Senhor, e obedeceres a sua voz de todo o teu coração e de toda a tua alma, tu e os teus filhos, conformando-vos a tudo o que hoje vos ordeno, então o Senhor teu Deus reconduzirá teus cativos e terá piedade de ti, e te ajuntará de novo no meio das nações entre as quais te houver espalhado. Ainda que os teus exilados se encontrassem na extremidade dos céus, dali te tiraria o Senhor teu Deus, e ali mesmo iria ele buscar-te. O Senhor teu Deus te reconduzirá à terra que possuíam os teus pais e te dará a sua possessão, e te fará prosperar e multiplicar mais do que teus pais. O Senhor teu Deus te circundará o coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor teu Deus fará cair todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te perseguem com ódio. Tu, porém, voltarás a ouvir a voz do Senhor e porás em prática todas as ordens que hoje te prescrevo. O Senhor teu Deus te encherá de bens em todas as obras de tuas mãos, no fruto de tuas entranhas, no fruto de teus animais e nos produtos de teu solo, porque o Senhor se comprazerá de novo em fazer-te feliz,
como se comprazia no tempo de seus pais, contanto que obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando seus mandamentos e seus preceitos escritos neste livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está lá nos céus para que digas: quem subirá ao céu para nulo buscar e nulo fazer ouvir, para que o observemos? Não está tampouco do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar para nulo buscar e nulo fazer ouvir, e para que o observemos? Mas essa palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar e não obedeceres, e se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia: perecereis seguramente e não prolongareis os vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. Amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele. Porque é esta a tua vida e a longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, nos liberta da infidelidade, que nós não queiramos ser igual aos outros povos, que nós não permitamos, Senhor, que a idolatria se instale em nosso meio. Liberta-nos, Senhor, de toda tendência ao pecado, toda falta de confiança em Ti. Muitas vezes nós buscamos a felicidade onde ela não está. Nós não confiamos no Teu amor. Vem nos libertar, Senhor. Vem falar conosco. Amém. Nós vimos, gente, aqui a narração da guerra contra Madian, né? Os madianitas. Mas veja bem, o povo de Israel foi infectado pela idolatria. Eles pecaram. Deus não queria a morte. Essa guerra não aconteceria se o povo de Israel tivesse sido fiel. Como eu disse esses dias atrás, e repito, a maioria dos nossos problemas, muitas vezes, eles vêm dos nossos erros, das más escolhas, da irreflexão, da busca por conforto excessivo, do não querer andar outra milha, né? Não querer se esforçar, não querer se converter, não querer carregar a cruz, né? Então isso é consequência do pecado do povo, né? Desse pecado, Moisés teve que ordenar que o povo destruísse tudo dos madianitas, né? Que era um povo cruel também, né? Era um povo que tinha um juízo de Deus contra eles, e como eu disse, a época era difícil, a chapa fervia, tinha que ser na linguagem que eles entendiam, porque senão o povo de Israel não ia sobreviver, não ia se tornar o povo de Deus, né? E eu gosto de falar, quando eu estou falando do Antigo Testamento, gosto de usar esse exemplo. Você já lidou com uma pessoa muito grossa, muito bruta? Eu já lidei. Eu confesso que por natureza eu sou uma pessoa bem educada, fui formada assim pela minha mãe, pela minha família, mas às vezes você está lidando com uma pessoa que é muito grossa, muito bruta. E a única linguagem que essa pessoa entende é a linguagem da brutez, né? Da rudeza, da rudez, desculpa, né? Você tem que ser rude, nem sei se existe essa palavra, eu estou falando aqui dessa forma, né? Conjugação. Ou seja, ela só entende se você for rude, se você for bruto. Então, às vezes, ser educado, manso, você tem que ser bruto e dar na peça da pessoa para a pessoa entender, né? Ser bruto. O Antigo Testamento é mais ou menos assim, o povo era tribal, gente, animalizado. Então Deus tinha que ser muito duro com eles. E Deus sabia que Israel não tinha estrutura para lidar com esse povo ainda, sem se contaminar. Então aconteceu assim, foi a ordem do extermínio, que pode parecer difícil para nossos padrões modernos, né? Mas na época foi necessário, e eram juízos de Deus também contra esse povo que queimava os seus filhos para os deuses pagãos, para os demônios, né? Enfim. Você vê que em Deuteronômio mostrou, né, que não era o que Deus queria, essa destruição total, mas o pecado dos israelitas
fez com que as consequências dessa guerra fossem assim escaladas ao máximo, né? E no final ali do discurso, né, Moisés diz aos israelitas essa frase, né, difícil, linda e ao mesmo tempo aterrorizadora. Olha, a vida e a morte estão diante de vocês. O que vocês escolherem, vocês terão, né? E Moisés implora, escolham, pois, a vida, para que vocês possam ser abençoados e prosperar, vocês e seus descendentes, né? E falando ainda do extermínio, olha, nós vimos lá no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, que Deus não se alegra com a morte dos vivos, né? Nem que a pessoa seja infiel, ele não se alegra, ele não está regozijando-se com a morte dos infiéis, né? Mas que aquilo ali foi uma consequência do pecado de Israel. Aquilo ali eu digo, né? A situação que aconteceu na leitura de hoje, não tem diretamente ligação com sabedoria, mas só estou citando para você saber, né? E é importante a gente reconhecer que a gente tem, gente, essa mesma natureza do povo de Israel. Natureza à idolatria, tendência à idolatria, tendência ao pecado. Por isso a gente tem que sempre reconhecer a nossa fraqueza, que, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório e vários doutores da igreja, nós não podemos confiar em nós mesmos. Ou seja, nós temos que vigiar. O que significa, né, segundo a linguagem dos doutores da igreja, esse não confiar em si mesmo? Por exemplo, se você é casado e você sabe que você tem uma fraqueza de olhar para outras mulheres, de ter uma fraqueza assim na área afetiva sexual, você não pode ficar dando trela, né? Você não pode ficar conversando com a sua vizinha, você não pode pegar o WhatsApp daquela menina bonita que trabalha com você. Você tem que desconfiar de si mesmo, porque se você confiar, não, eu dou conta, tal, você vai cair, você vai ser levado ao pecado. Então, Santo Afonso e muitos outros doutores diziam que a gente tem que desconfiar da gente mesmo, ou seja, eu posso fazer coisas ruins, eu não vou me expor ao pecado. Eu não vou ficar conversando, porque estou dando o exemplo do casal, né? O cara casado, pega o telefone da menina 20 anos mais nova que a esposa, bonita e dando sopa lá no trabalho, começa a conversar, a hora que vê tá com ela pecando, né? Então você tem que desconfiar de você, sabe? Porque você e eu temos a natureza desse povo do deserto, a gente pode fazer coisas ruins, a gente pode trair Deus, a gente pode colocar tudo a perder. Por isso a sabedoria da igreja ensina, dos santos doutores, né? Os padres do deserto falavam muito sobre isso também. Desconfie de você mesmo. Não ache que você é o bonzão, a boazona, que você consegue. Não, fuja do pecado. Tenha a humildade de reconhecer, eu sou fraco. Por exemplo, eu sou padre, mesmo sendo padre, um padre que talvez muitas pessoas conheçam, mas eu não posso ficar brincando, eu sou padre, então eu vou em qualquer lugar, eu saio com qualquer pessoa. Não, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu não gosto, por exemplo, de fazer viagens sozinho, coisas assim, porque eu quero estar num ambiente que lembre quem eu sou, me lembre que eu sou padre, me lembre que eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que cuidar de mim e da minha vocação. Você tem que cuidar de você, da sua vocação. Sabe, porque senão nós podemos colocar tudo a perder. Nós somos humanos, temos essa natureza tendente ao mal, como consequências do pecado original. Então hoje é um dia importante, um momento importante para perguntar a si mesmo, o que tem tirado o meu coração? Distanciado o meu coração de Deus, né? Afastado de Deus. Talvez é hora de você tomar uma ação. Se afastar do que te afasta de Deus, cortar o que corta Deus na sua vida. Não ficar brincando com a sua salvação, com a sua vocação, com a sua vida. Pense. O que vai te levar? Pode te levar à idolatria, ao pecado, à impureza. Corte. Talvez um vídeo, talvez uma série que você está assistindo. Talvez você está assistindo uma série. Padre, eu preciso distrair, mas essa série, me perdoe, você está injetando veneno dentro de você. Ela te deixa ansioso, ela não te deixa dormir direito, ela te faz pensar em purezas que você não pensaria por você mesmo. Então corta, sabe? Esteja disposto a fazer tudo que é necessário para se libertar do que te afasta de Deus, para combater o pecado que quer te tirar da graça de Deus, né? Enfim, é isso. E a gente lê o Salmo 116 como tarefinha, não deixe de ler, é muito bonito, né? O Salmo 116 diz, lá no versículo 17, olha que coisa linda, eu oferecerei ao Senhor o sacrifício de ação de graças e invocarei o nome do Senhor, né? É o que a gente faz em toda a missa. Então leia aí o Salmo 116, que Deus sobre você, a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Digita aqui agora, nem que seja uma, duas linhas, o que você entendeu dessa reflexão, o que Deus falou ao teu coração. Um ótimo dia para você.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso podcast diário, episódio 75, Bíblia em um ano. Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Estou muito feliz de ter você aqui. Leremos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, seguindo essa metodologia dos 12 grandes períodos, da história da salvação, que dão sentido a tudo que a Sagrada Escritura propõe. Estou muito feliz de ter você aqui. Gente, vou ser sincero, eu fico admirado como no final de semana o povo some. No final de semana não precisa estudar a Bíblia, não precisa rezar. O pessoal tira folga de tudo, mas de Deus não se tira folga, viu, gente? Eu fico admirado. Na homilia que eu posto aqui no canal, aqui no Bíblia em um ano, sábado e domingo, nossa, cai assim 15%, cai 70% a visualização. Eu fico imaginando, por quê? No final de semana o nosso compromisso com Deus não é válido, não precisa rezar, porque eu quero descansar, porque eu quero ir para a piscina. Cuidado, gente. A gente tem que manter o nosso compromisso. Não vai matar, tirar 15 minutos, 20 para vir aqui no final de semana ouvir a palavra de Deus, Vamos lá então, hoje nós vamos ouvir livro de Números, capítulo 29 e 30, Deuteronômio 29 e o Salmo 113. Números capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer a expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto do mês e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação, e das libações que devem acompanhar regularmente esses sacrifícios. Esses serão sacrifícios pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo ao sacrifício das expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. No dia 15 do 7º mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda a obra servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto, em sacrifício de agradável odor ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No segundo dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito,
com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No terceiro dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quarto dia, oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia, oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sexto dia, oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No sétimo dia, oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No oitavo dia, tereis uma solene assembleia e a cessação de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo, de suave odor ao Senhor, um touro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos. Números capítulo 30. Moisés referiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: Eis que o Senhor ordenou: se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Se uma donzela, que se encontre ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que se tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidos. Porém, se seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se na ocasião de seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo-o, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas, se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto
e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e toda a obrigação que ela se impuser a si mesma será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto, ou se impuser uma obrigação ou juramento, desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga nem se oponha, todos os seus votos serão válidos, bem como todo compromisso que ela tiver tomado. Porém, se seu marido se opuser ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos, e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado serão sem valor, porque foram anulados por seu marido, e o Senhor o perdoará. Seu marido pode ratificar ou anular todo voto ou todo juramento que ela tiver feito para se mortificar. Se seu marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos, e os ratifica porque nada disse no dia em que deles teve conhecimento. Se os anular depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés em relação ao marido e mulher, pai e filha, quando esta ainda é jovem e vive na casa de seu pai. Deuteronômio capítulo 29. Moisés convocou todos os israelitas e disse-lhes: Vistes tudo o que o Senhor fez diante de vossos olhos no Egito, ao faraó e a sua gente e a sua terra, as grandes provas que se desenrolaram aos vossos olhos, esses sinais e extraordinários prodígios? Até o presente, porém, o Senhor não vos deu um coração que entenda, nem olhos que vejam, nem ouvidos que ouçam. Eu vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, sem que vossas vestes se gastassem sobre vós, nem os sapatos de vossos pés. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou cerveja, para que reconhecesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Chegastes finalmente aqui. Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, saíram contra nós para combater-nos, mas nós os vencemos. Conquistamos sua terra e a repartimos entre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observareis, pois, as palavras desta aliança e as poreis em prática, para serdes bem-sucedidos em todos os vossos empreendimentos. Vós estáis hoje todos em presença do Senhor vosso Deus, vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel. Vossos filhos e vossas mulheres, o estrangeiro que mora no acampamento, desde o cortador de lenha até o carregador de água, estáis todos para entrar na aliança do Senhor teu Deus, na aliança garantida com juramento, que o Senhor teu Deus fez neste dia contigo, a fim de fazer de ti o seu povo, e ele próprio ser o teu Deus, como te prometeu e jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não só convosco faço esta aliança garantida com juramento, faço-a também com todos os que estão aqui presentes entre nós diante do Senhor, nosso Deus, e com todos os que não estão hoje aqui. Sabeis de que modo habitamos na terra do Egito, e conheceis nossas peregrinações entre os povos por entre os quais passastes. Vistes suas abominações e seus ídolos infames de pau e de pedra, de prata e de ouro, que se acham entre eles. Não haja entre vós, homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, nosso Deus, para oferecer culto aos deuses dessas nações. Não haja entre vós raiz que produza cicuta e absinto. Que ninguém, ao ouvir as palavras deste juramento, se lisonjeie no seu coração, dizendo: eu terei paz, mesmo que me obstine em seguir as minhas inclinações, porque o que está saciado seria arrastado com o que tem sede. O Senhor não o perdoaria, mas sua cólera e sua indignação se inflamariam contra ele. Todas as maldições contidas neste livro viriam sobre ele,
e o Senhor apagaria o seu nome de debaixo dos céus. O Senhor o separaria para a sua desgraça de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escritas neste livro da lei. A geração vindoura, vossos filhos, que nasceram depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, perguntarão, à vista dos flagelos e das calamidades com que o Senhor tiver afligido esta terra, à vista do enxofre e do sal, e deste solo abrasado, inculto e estéril, onde não cresce erva alguma, à semelhança da destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e de Seboim, que o Senhor devastou em sua cólera e em seu furor, todas essas nações perguntarão: por que o fez assim o Senhor a esta terra, e de onde vem o ardor de tamanha cólera? E responderão: é porque abandonaram a aliança que o Senhor, o Deus de teus pais, tinha feito com eles quando os tirou do Egito, e serviram outros deuses, adorando deuses que não conheciam e que o Senhor não lhes tinha indicado. A cólera do Senhor acendeu-se contra essa terra, e ele mandou sobre ela todas as maldições escritas neste livro. O Senhor, em sua cólera, seu furor e sua indignação, arrancou-os de sua terra e os exilou para uma terra estranha, como se vê hoje. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos, para sempre, a fim de que ponhamos em prática todas as palavras desta lei. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é sempre, Senhor, uma bênção para nós. Obrigado porque nós estamos conhecendo os fundamentos, Senhor, do Teu povo, do povo de Jesus. Estamos compreendendo os requisitos para cumprir a aliança contigo e o quanto o Senhor é fiel. Dá-nos a graça de sermos fiéis a Ti, Senhor, de não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, porque pelo nosso batismo nós também temos uma aliança contigo, somos Teu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amado filho, amada filha, Números 29 oferece uma revisão ali das principais festas de Israel, que Deus pediu para que tivesse. Você está vendo como as festas dos santos, a festa do Natal, a festa da Epifania, a festa da Páscoa, as celebrações litúrgicas são importantes? Porque é Deus quem as instituiu, né? Então, na Páscoa, quando você for viajar, não pense só na chácara, só no descanso. Se programe para lá onde você estiver descansando e ir à missa. Sabe, se você sai viajar, participar da Páscoa, participar da Sexta-feira Santa, participar da Vigília Pascal no sábado, é o momento mais importante da nossa fé. É Deus quem institui essas festas, esses momentos, para a gente celebrar os principais acontecimentos da nossa fé. Você está vendo aqui, no que nós lemos? Por isso que não ir à missa aos domingos, sobretudo nessas festas, é pecado mortal. Porque nós estamos dizendo para Deus, olha, o Senhor nos pediu isso para que nós celebrássemos publicamente essa fé, esses tempos essenciais da nossa salvação. Por exemplo, Natal, a encarnação do Verbo, é o nascimento de Deus, de Jesus, né? Depois nós temos a Quaresma, a Semana Santa, gente. Quarta-feira de cinza também é dia de preceito, claro. A Semana Santa, sobretudo, é o momento mais importante, litúrgico e celebrativamente falando, da nossa vida de católicos cristãos. É preciso ir à missa domingo de Ramos. É preciso ir à missa na quinta-noite, no lava-pés, na instituição da Eucaristia, o Tríduo Pascal. A sexta-feira, a celebração da Paixão do Senhor. Sábado, Vigília Pascal. Domingo, missa de Páscoa. É importante, é o Senhor quem instituiu. E é isso que nos dá identidade como católicos e como cristãos e que nos faz testemunhar ao mundo a nossa fé. Sabe, no Brasil, graças a Deus, nós temos o privilégio de muitas dessas datas ainda serem feriados pelas nossas raízes católicas. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, na Sexta-feira Santa é um dia normal. Os cristãos, muitos não conseguem, estão trabalhando, né? É muito ruim. Aqui nós temos essa graça, mas muita gente tem o feriado na Sexta-feira da Paixão, mas não vai à celebração da Paixão do Senhor, fica na praia. Gente, isso é pecado grave, não ir à missa no dia de preceito, porque essas festas, como a gente viu aqui, foram instituídas por Deus. E claro, aqui a gente está lendo sobre as festas do Antigo Testamento, mas nós temos as do Novo. Aqui o livro do Levítico estava falando da festa do Dia do Perdão, né? Yom Kippur, né? O grande perdão, que
eles afligiam a eles mesmos, né, gente, com um sinal de arrependimento pelos pecados deles, né? Era o sacrifício pelas transgressões, né? A festa das tendas, né? Que eles agradeciam a Deus pela abundância, por tudo que Deus lhes deu em abundância e devolviam, né? Como sinal de gratidão. Depois nós vemos do Deuteronômio, gente, que Deus mais uma vez está falando sobre a aliança, sobre a necessidade de sermos fiéis, sobre a necessidade de nos esforçarmos, né? Para corresponder à aliança e às consequências negativas da desobediência. Gente, é importante, lendo aqui o livro de Números, lendo o Deuteronômio, a gente ter em mente, né, que a lei de Moisés ela foi dada para o povo que estava vivendo, que não para um povo que estava vivendo no mundo ideal, tá? Ela foi dada para um povo que vivia num mundo duro, como eu disse, um mundo brutal, um mundo violento, um povo brutal, né? Então, eles estão tentando, a lei é como um pedagogo tentando aperfeiçoar esse povo, tirar aquele povo, sabe, daquela visão, daquele mundo cruel e humanizá-los mais, torná-los mais separados, mais como Deus, né? O livro de Números fala também, né, sobre os votos, né? Um voto que você faz a Deus é uma promessa a Ele, né? E isso é vinculante para sempre, né? Por isso que Jesus disse no Evangelho, para a gente não ficar fazendo juramento, né? Não é que você nunca deve fazer um voto ou um propósito, né? Mas tem que ser cuidadoso, né? E rezar antes de fazer, porque isso, sabe, compromete a gente. Quando você faz um voto a Deus, você tem que cumprir, né? Não é brincadeira as promessas que a gente faz a Deus. E em Deuteronômio 29, mais uma vez eu digo, é uma revisão da aliança, né? Mais uma vez, Moisés apresenta a necessidade de ser fiel, de não se voltar a outros deuses, não se prostituir. O pecado da idolatria no Antigo Testamento, ele era visto como uma prostituição, né? Uma traição. Nós vamos ver isso com clareza no livro do profeta Oséias, quando chegarmos lá mais para frente, né? Mas Deus está falando, através da aliança nós casamos. Nós temos uma aliança. E quando você cede à idolatria, você está me traindo, né? E o batismo é a nossa nova aliança com Deus, né? É a nossa circuncisão. Então a idolatria é um pecado muito grave. E idolatria, gente, a gente pode entender isso de várias formas. Vou trazer para você o que o catecismo diz a respeito da idolatria. Número 2112, 2113 e depois 2111. O primeiro mandamento condena o politeísmo, né, que é a adoração de outros deuses. Exige que o ser humano não acredite em outros deuses fora o Deus único e que não venere outras divindades, que não um único Deus. A Escritura relembra constantemente essa rejeição. Há ídolos de ouro e prata, obras das mãos dos homens, os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos tornam as pessoas vãs. 2113. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o ser humano presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, no satanismo, quer se trate culto aos espíritos, a idolatria do poder, do prazer, da etnia, né? A idolatrar a cor, a etnia, a raça, né? Dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular o seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Agora, o número 2111. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmo legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações, dos sinais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem, é cair na superstição. Está dizendo aqui, se você acredita no poder de um pé de coelho, no poder de não passar debaixo da escada, no poder de ter um galho de arruda na sua orelha, isso é superstição, porque não é disso que inventou a salvação. É de Deus. Então o cristão tem que se libertar dessas coisas. Lá no número 2115 diz, olha, não caia na idolatria da adivinhação e magia. Ouça só, número 2115 do Catecismo da Igreja Católica. Deus pode revelar o futuro a seus profetas e aos seus santos. Todavia,
A atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da divina providência, no que tange ao futuro, e em abandonar toda curiosidade doentia a esse respeito. A imprevidência é uma falta grave, ou seja, não vai buscar ler a mão para saber o futuro, não vai jogar cartas, confia em Deus, isso é pecado, né? 2116. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, invocação dos mortos, ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios da sorte, os fenômenos da visão, o recurso a médiums, escondem uma vontade de ter poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os outros, juntamente com o desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos somente a Deus. Tais práticas são graves, são pecados graves. 2117. Todas as práticas de magia e de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los ao seu serviço são gravemente contrárias à religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de prejudicar os outros, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso dos amuletos é repreensível. A adivinhação, a magia, por isso a igreja adverte aos fiéis, evitem isso. O recurso às práticas ditas, a invocação dos poderes maléficos, a invocação dos mortos e dos espíritos. Tudo isso é idolatria. Eu estou lendo direto do catecismo, para você não falar que é o padre que está falando, para você entender a sua fé e aprofundar, né? Vem Espírito Santo sobre nós, nos batiza, nos dá o entendimento de tudo que ouvimos aqui, nos liberta de toda idolatria, Espírito Santo. Fala conosco. Que desça sobre você e seu dia a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita aqui agora, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu que Deus falou ao seu coração. Isso é muito importante. Quero ler aqui o que você escrever. E não esqueça que o Salmo 113 é a sua tarefinha de hoje. Leia o Salmo 113, muito importante, tá bom? Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Olá, Deus abençoe você, filho, filha. Muito bem-vindo ao nosso podcast diário aqui no meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Bíblia em um ano, episódio 94. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos no período da conquista da Terra Prometida e dos juízes, um período muito forte, muito profundo, que muita gente, sobretudo católico, não conhece, não lê, não lembra, não ouviu falar. Então, que bom que você está aqui. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com no mínimo 3 pessoas. Manda nos seus grupos de WhatsApp, convida mais pessoas para virem rezar com a gente, para virem conhecer a palavra de Deus, que é muito importante, tá bom? Olha, vamos lá então. Hoje nós vamos ler Juízes, capítulos 16, 17 e 18. Juízes do 16 ao 18 e no final o Salmo 147. Lembre-se que eu uso sempre a Bíblia da Ave Maria. Se você digitar na internet Bíblia Católica, é o Salmo 147 que aparece aí, porque podem ter traduções que divergem, né? Em algumas Bíblias é 147, outras é 146. Então eu te dou essa dica que não tem erro, tá bom? E olha, lembre-se que eu posto a homilia do dia, a reflexão sobre o Evangelho do dia, todos os dias no meu canal, já entra no dia anterior. Tem aqui ao meio-dia a Bíblia em um ano, que entra também todos os dias nesse ano de 2025. Tem às 6 horas, 18 horas entra o texto, e tudo isso entra e fica aqui para você ouvir a hora que você quiser.
Tem a playlist dos meus clipes também, do meu novo DVD, que tá lindo demais. Vem conhecer, vem participar, vem fazer acontecer a evangelização junto comigo aqui. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Juízes capítulo 16. Sansão foi a Gaza, onde viu uma mulher meretriz e foi procurá-la. E a notícia correu pela cidade: Sansão está aqui. Puseram-se de emboscada nos arredores durante a noite, junto às portas da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: ao romper do dia, vamos matá-lo. Sansão dormiu até a meia-noite, e levantando-se pela meia-noite, tomou os batentes da porta de Gaza com os seus postes, arrancou-os juntamente com o ferrolho, pô-los sobre os ombros e levou-os até o alto da montanha que está defronte de Hebrom. Depois disso, enamorou-se de uma mulher que habitava no vale de Sorek, chamada Dalila. Os príncipes dos filisteus foram ter com ela e disseram-lhe: procura seduzi-lo e vê se descobres de onde lhe vem a sua força e como poderemos vencer, a fim de o amarrarmos para dominá-lo. Se fizeres isso, te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Dalila disse a Sansão: dize-me, de onde vem tua força e de que modo se precisaria ligar-te para que fosses dominado? Sansão respondeu-lhe: se me amarrassem com 7 cordas de nervos ainda frescas e úmidas, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos bem frescas e úmidas, com as quais ela o ligou. Ora, estando estes de emboscada no quarto, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele rompeu as cordas como se rompe um cordão de estopa chamuscada pelo fogo. Assim permaneceu oculto o segredo de sua força. Dalila disse-lhe: tu zombaste de mim, contando-me mentiras. Dize-me agora com que se precisaria ligar-te. Se me amarrassem com cordas novas, disse ele, que ainda não tenham servido, eu me tornaria tão fraco como qualquer homem. Dalila tomou, pois, cordas novas, amarrou-o com elas e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ora, estavam eles de emboscada no quarto, mas Sansão rompeu como se fossem um fio as cordas que lhe amarravam os braços. Até o presente, disse-lhe Dalila, só tens zombado de mim e só me tens dito mentiras. Dize-me com que será preciso amarrar-te. Bastará, respondeu Sansão. Bastará, respondeu Sansão, que teças as 7 tranças de minha cabeça com a urdidura do teu tear. Ela fixou-as com o torno do tear e gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele, despertando do sono, arrancou o torno do tear com os liços. Dalila disse-lhe: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Eis já 3 vezes que me enganas e não me queres dizer onde reside tua força. Ela o importunava cada dia com suas perguntas, instando com ele e molestando-o, de tal sorte que ele sentiu isso como uma impaciência mortal. E Sansão acabou por confiar-lhe seu segredo. Sobre minha cabeça, disse ele, nunca passou a navalha, porque sou nazareno de Deus desde o seio de minha mãe. Se me for rapada a cabeça, minha força me abandonará, e serei tão fraco como qualquer homem. Dalila sentiu que ele tinha aberto todo o seu coração, e mandou dizer aos príncipes dos filisteus: subi agora, porque ele me abriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus foram ter com ela, levando o dinheiro em suas mãos. Dalila fez que seu marido adormecesse nos seus joelhos, e chamando um homem, mandou-lhe que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. Ela começou a dominá-lo, pois sua força o deixou. E disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Despertando ele do sono, disse consigo mesmo: sairei deles como das outras vezes e me livrarei. Ignorava Sansão que o Senhor se tinha retirado dele. E os filisteus, tomando-o, furaram-lhe os olhos e levaram-no a Gaza, ligado com uma dupla cadeia de bronze, e ali o colocaram na prisão, fazendo-o girar a mó. Entretanto,
os seus cabelos recomeçavam a crescer. Ora, os príncipes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e celebrar uma festa. Nosso Deus, diziam eles, entregou-nos Sansão, nosso inimigo. Também o povo, vendo isso, louvava ao seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou-nos o nosso inimigo, aquele que devastava a nossa terra e matava tantos dos nossos. E estando eles de coração alegre, exclamavam: mandai vir Sansão para nos divertir. Tiraram-no da prisão e Sansão teve que dançar diante deles, tendo sido colocado entre as colunas. Sansão disse ao jovem que o conduzia pela mão: deixa que eu toque as colunas que sustêm o templo e que me apoie nelas. Ora, o templo estava repleto de homens e mulheres. Estavam ali todos os príncipes dos filisteus. Havia cerca de 3.000 pessoas, homens e mulheres, que do teto olhavam o prisioneiro dançar. Sansão, porém, invocando o Senhor, disse: Senhor Javé, rogo-vos que vos lembreis de mim. Dai-me, ó Deus, ainda esta vez, força para vingar-me dos filisteus pela perda de meus olhos. Abraçando então as duas colunas centrais sobre as quais repousava todo o edifício, pegou numa com a mão direita e noutra com a mão esquerda e gritou: morra eu com os filisteus. Dizendo isso, sacudiu com todas as suas forças o edifício, que ruiu sobre os príncipes e sobre todo o povo reunido. Desse modo, matou pela sua própria morte muito mais homens do que os que matara em toda a sua vida. Então desceram a Gaza os seus irmãos e toda a sua família paterna, tomaram-no e, tendo voltado, sepultaram-no no túmulo de seu pai, entre Saraá e Estaol. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos. Juízes capítulo 17. Havia na montanha de Efraim um homem chamado Micas. Ele disse um dia à sua mãe: os 1.100 siclos de prata que te roubaram e pelos quais lançaste uma maldição a meus ouvidos, esse dinheiro está em meu poder. Fui eu que os roubei. Sua mãe respondeu: abençoado seja o meu filho pelo Senhor. Devolveu, pois, os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão eu os consagro ao Senhor a favor de meu filho, para que se faça deles um ídolo fundido. Toma, ei-los aqui. Micas entregou o dinheiro à sua mãe e ela tomou 200 siclos de prata que mandou entregar ao fundidor. Fez o ourives com essa prata um ídolo fundido que foi colocado na casa de Micas. E Micas teve assim uma capela, mandou fazer um efode e um terafim e consagrou um de seus filhos para servir-lhe de sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia melhor. Ora, aconteceu que um adolescente de Belém de Judá, da tribo de Judá, o qual era levita, morava ali. Partiu da cidade de Belém de Judá para procurar uma morada. Seguindo seu caminho, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. De onde vem? Perguntou-lhe este. De Belém de Judá, respondeu o levita, e viajo em busca de um lugar onde me fixar. Micas disse-lhe: fica comigo, serás para mim um pai e um sacerdote. Te darei 10 siclos de prata por ano, vestes suficientes e alimento. O jovem levita condescendeu em habitar na casa daquele homem, que o tratou como um de seus filhos. Micas pô-lo em suas funções, e o jovem serviu-lhe de sacerdote, residindo em sua própria casa. Agora, disse Micas, estou seguro de que o Senhor me abençoará, tendo eu esse levita por sacerdote. Juízes capítulo 18. Naquele tempo não havia rei em Israel. Por essa mesma época, a tribo de Dan buscava uma possessão para habitar nela, porque até então nada tinha recebido entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram 5 dos seus, 5 homens valorosos escolhidos dentre suas famílias de Saraá e de Estaol, para explorarem cuidadosamente a terra. Ide, disseram-lhes, e examinai bem a terra. Foram e chegaram à montanha de Efraim,
e entraram na casa de Micas, onde passaram a noite. Perto da casa de Micas, ouviram a voz do jovem levita e, aproximando-se dele, disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? Por que te encontras nesse lugar? Respondeu-lhes o jovem: Micas fez-me isso e isso, deu-me um salário e eu sirvo-lhe de sacerdote. Consulta então, replicaram-lhe, o teu Deus, a fim de saber se nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote respondeu: Ide em paz, a vossa viagem está sob o olhar de Deus. Os 5 homens puseram-se a caminho e foram até Laís. Viram ali um povo que habitava seguro, pacífico e tranquilo, segundo o costume dos sidônios. Não havia naquela terra nenhum rei que dominasse sobre seus habitantes ou que molestasse em alguma coisa. Viviam longe dos sidônios e não tinham relações com ninguém. Voltando para seus irmãos em Saraá e Estaol, estes disseram: Que pudestes fazer? Eles responderam: Vamos, subamos contra eles. Vimos a sua terra que é excelente. Por que ficais aqui sem nada fazer? Não demoreis a pôr-vos em marcha para tomar posse dessa terra. Quando ali entrardes, encontrareis um povo que vive em segurança e uma terra espaçosa que Deus vos entregará nas mãos, uma região onde nada falta daquilo que a terra produz. 600 homens da família de Dan partiram, pois, de Saraá e de Estaol, munidos com armas de guerra, e acamparam em Cariatarim, em Judá. Por isso, deu-se àquele lugar o nome de Maané-Dan, o qual assim se chama ainda hoje, e está situado na cidade de Cariatarim. Dali passaram as montanhas de Efraim e chegaram à casa de Micas. E os 5 homens que tinham sido enviados a explorar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Sabeis que há nesta casa um efode, um terafim e um ídolo fundido? Considerai agora o que tendes a fazer. Dirigiram-se para lá e entraram na casa do jovem levita, em casa de Micas, para saudá-lo e informar-se de como iam passando. Entretanto, os 600 danitas, armados como estavam, ficaram à porta. Os 5 exploradores penetraram sozinhos na capela e tomaram o ídolo com o efode e o terafim, enquanto o sacerdote se achava com os 600 homens armados à entrada da porta. Tiraram, pois, da casa de Micas o ídolo, o efode e os terafim. O sacerdote disse-lhes: Que fazeis vós? Cala-te, responderam-lhe. Põe a mão na boca, vem conosco, e tu nos servirás de pai e sacerdote. O que é melhor para ti, ser sacerdote na casa de um particular ou numa tribo e numa família de Israel? Alegrou-se o coração do sacerdote, e ele, tomando o efode, o terafim e o ídolo, foi com a tropa. Puseram-se de novo a caminho, precedidos das crianças, do gado e das bagagens. Estando eles já longe da casa de Micas, os vizinhos deste ajuntaram-se e perseguiram os danitas. Interrogados, os filhos de Dan voltaram-se e disseram a Micas: Que queres tu e por que trazes toda essa gente? Ele respondeu: Tirastes os meus deuses que fiz para mim, tomastes o sacerdote e partistes. Que me resta agora e como podeis perguntar o que quero? Os danitas replicaram: Nem mais uma palavra diante de nós. Não suceda que alguns se impacientem contra vós e percais a vida, tu e tua família. E os danitas continuaram seu caminho. Micas, vendo que aqueles homens eram mais fortes que ele, voltou para sua casa. Desse modo, tomaram os danitas a obra que Micas tinha feito, juntamente com seu sacerdote. Atacaram então Laís, um povo pacífico e seguro, passaram-no a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem a salvasse, porque estava longe de Sidom e não tinham relações com ninguém. Essa cidade estava situada no vale pertencente a Bet-Roob. Os danitas reedificaram a cidade e habitaram nele, chamando-o de Dan, nome de seu pai, filho de Israel. Anteriormente, a cidade chamava-se Laís.
e erigiram em seguida o ídolo. Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia de sua deportação. O ídolo de Micas foi conservado entre eles durante todo o tempo que o santuário de Deus ficou em Silo. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que a gente pode aprender, Senhor, com os erros de Sansão. Não nos deixa seguir, Senhor, o caminho da insensatez, de sermos dominados pelos nossos instintos. O Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando autodomínio, nos fazendo crescer, Senhor, de dentro para fora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos que Sansão era dominado por suas paixões, gente, suas emoções, seus desejos, né? Ali, sobretudo com relação à impureza, né? Podia ver um rabo de saia, dominaram e o levaram, né, a uma ruína. Dalila, né, pediu repetidamente que ele revelasse o segredo da sua força. Gente, mas o segredo, Dalila era do povo inimigo. Que homem mais forte, mais ungido e mais insensato, mais dominado. O que será que ela prometeu para ele, né? Vamos pensar aqui, o que será que ela prometeu, que ela fez para ele fazer isso? Era um homem dominado pela carne, né? Dá para pensar. Mas era do povo inimigo, é claro que ela ia usar isso para matá-lo. E a força dele vinha da sua consagração a Deus, era algo sagrado entre ele e Deus, entre a sua família e Deus, não era para ser banalizado, né? A gente tem que entender que tem coisas que são sagradas, que são entre nós e Deus, que a gente não tem que estar revelando para todo mundo, que a gente não tem que banalizar, sabe? Mas ele revelou, depois de tantas insistências. E olha só, a Dalila, ela revelou para ele, ela mostrou com seus atos que ela não era de confiança. Ela revelou, eu não sou de confiança. Mas mesmo assim ele contou o seu segredo. Isso é uma coisa idiota de se fazer. Porque, como eu disse ontem, ele era ungido, ele era forte, mas ele não era sábio. O fato de você ser abençoado e ter dons não significa que você é santo e sábio. Talvez Deus te dê um dom de cantar, Deus te fez uma pessoa bem-sucedida, Deus te fez uma pessoa inteligente, Deus te fez uma pessoa que se destaca entre os seus irmãos. Mas isso não quer dizer que você é sábio e santo. Você tem que lutar para, apesar dos seus dons, você ser sábio, você ser santo. Porque o fato de ter dons, de ser padre, de ser uma pessoa que canta, que prega, não quer dizer que você é imaculado. Você tem que lutar para ser sábio, você tem que vigiar diante das suas fraquezas, você tem que lutar para não deixar o seu pior te dominar. Mas não dá para negar que Sansão era um escolhido, né? A gente vê que Deus, desde o Êxodo a gente vê, né, que Deus trabalha com pessoas quebradas, com pessoas imperfeitas, né? Isso é bom, isso nos mostra que a gente tem jeito. Mas ao mesmo tempo a gente tem que, mesmo sendo imperfeitos, aprender, gente, aprender com as nossas fraquezas e não morar na fraqueza. Uma coisa é cair e errar, outra coisa é morar no erro, no pecado, né? Então nós aprendemos muito. Ele foi dominado pelas suas paixões, confiou numa pessoa que não era de confiança e teve a sua ruína. Então cuidado, filho, filha, em quem você confia. Não abra o seu coração para qualquer um, sobretudo para quem não teme a Deus. Porque muitas vezes a inveja das pessoas, as coisas que nos destroem, vem da nossa insensatez, de revelar demais as coisas sobre a gente mesmo, os nossos segredos, os nossos planos. Nem tudo você tem que revelar. E mais uma vez eu digo, o livro de Juízes nos mostra, né, tantos erros do povo de Israel. E mostra que o povo de Deus não é santo, não é perfeito. Mas mesmo sendo imperfeito, continua sendo o povo de Deus e Deus não desiste do seu povo. Nós não somos perfeitos, mas nós ainda pertencemos a Deus mesmo assim. Mas, né, as nossas escolhas têm consequências, né? Nós vemos depois no capítulo 17, Miqueias ou Micas, né, que constrói ali um ídolo com dinheiro roubado, faz dos seus filhos próprios sacerdotes, idolatria, paganismo, tudo de ruim, né? Depois vemos um levita que era um adolescente e Micas contratou esse levita, que era um sacerdote mercenário, né? Ele se vendeu seu ministério para servir um deus pagão sendo sacerdote, porque os levitas, eles eram padres, os sacerdotes, só eles eram sacerdotes, né? A tribo dos levitas, por direito de sangue. Mas esse menino aceitou 10 ciclos de prata por ano, né? Para ser sacerdote de um ídolo, vendeu a sua consagração, né? E se tornou uma abominação a Deus, né? Gente, é complicado. Mais uma vez eu digo, a gente tem que entender que a Bíblia revela também o nosso coração, é um espelho do nosso coração.
e que a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos fracos, mas temos que tomar cuidado para não deixar o nosso pior nos dominar, e mesmo sendo consagrados, abençoados por Deus, não fazemos o que é o mal diante de Deus, nem não perdemos a sua graça, não perdemos a sua bondade, não perdemos a sua misericórdia. Pois bem, vamos rezar juntos o Salmo 147. Hoje não vai ser tarefinha de casa, vamos rezar aqui juntos. Salmo 147. Louva, ó Jerusalém, o Senhor, louva o teu Deus, ó Sião. Porque ele reforçou os ferrolhos de tuas portas e abençoou teus filhos em teu seio. Estabeleceu a paz em tuas fronteiras e te nutre como a flor do trigo. Ele envia sua palavra sobre a terra, e aí ela corre velozmente. Ele faz cair a neve como lã, espalha a geada como cinza. Atira o seu granizo como migalhas de pão. Diante do seu frio as águas se congelam. À sua ordem, porém, elas se derretem. Faz soprar o vento e as águas correm de novo. Ele revelou sua palavra a Jacó e sua lei e preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim, a nenhum outro deles manifestou seus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que desça sobre você, sua vida, seu coração, selando o entendimento, a compreensão da palavra que você teve aqui, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meio-dia. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, parte da nossa família, parte da nossa família, parte da